Então, gente, complementando aquela primeira abordagem que eu fiz sobre nivelamento geométrico, né? Vamos dar continuidade na prática como se dá esse nivelamento geométrico. Como eu disse, existem duas possibilidades: o nivelamento geométrico simples e o nivelamento geométrico composto. Vamos iniciar pelo nivelamento geométrico simples, que a principal característica é que o aparelho ele é instalado em apenas um ponto do terreno, porque devido à configuração do terreno não há necessidade de deslocamento do aparelho para outros locais. A partir daquele único ponto que eu escolhi e instalei o aparelho, eu posso fazer a leitura de todos os pontos característicos daquela área. Então, como funciona esse nivelamento? Ele é muito simples, tá? Você aqui tem um perfil de um terreno. E sobre esse perfil de terreno, eu identifiquei diferentes pontos onde eu vou fazer o levantamento, ou seja, a leitura com o aparelho do nível. O que eu tenho que fazer? A primeira coisa que eu tenho que fazer é determinar em que ponto eu vou instalar o aparelho, de modo que eu tenha a possibilidade de fazer a leitura de todos os pontos. Nesse caso aqui, eu vou instalar o aparelho exatamente num ponto intermediário entre o ponto A e o ponto B. Então, o meu nível, o aparelho de nível, eu instalei exatamente nesse ponto. No momento que eu instalei o aparelho nesse ponto, eu preciso saber um determinado ponto qualquer do terreno onde eu tenha a cota ou a altimetria daquele ponto. Então, por exemplo, eu tenho no ponto A uma altimetria equivalente a 100 metros de altitude. O que significa? Que a distância desse ponto do terreno até o meu nível médio dos mares tem uma distância de 100 metros. Tá? Então eu tenho que saber um ponto conhecido de altitude conhecida. Eu apresento para vocês aqui uma tabelinha que geralmente é utilizada para fazer esse levantamento geométrico. Ela é muito simples. Ela tem identificação do vértice que eu estou fazendo a leitura. Então, eu tenho 3 vértices. Eu tenho o vértice A, o vértice B e o vértice C. Então, identificou na tabela os 3 vértices. Ok? Depois eu tenho uma coluna que nós chamamos de ré. O que é ré? A ré é a primeira leitura que você faz com o nível. Ou seja, essa ré vai ser dada para um ponto onde você já tem, teoricamente, a cota conhecida. No caso, a minha ré vai ser o ponto A. Ou seja, a leitura que eu fizer sobre o ponto A será o que nós chamamos de ré. Depois eu tenho uma outra coluna que eu chamo de altura do instrumento. Ou seja, no momento que eu instalei o aparelho sobre o terreno, eu criei uma linha horizontal que, na realidade, é a linha da qual, ou é o plano do qual passa pelo aparelho e onde eu faço as minhas leituras dos diversos pontos. Então, quando eu olho na luneta, é como se pelo luneta passasse um plano horizontal. Tá? Como esse aparelho ele não tem giro, ou seja, ele não faz nenhum movimento vertical, ele está sempre no plano horizontal, no mesmo plano horizontal. Então, esse plano é como se fosse um plano secundário de referência. Eu tenho o primeiro plano, que é o nível médio dos mares, e eu estabeleço um segundo plano de referência, que é o que passa exatamente sobre a luneta do meu aparelho. Tá? Então,
esse plano é que vai determinar depois a minha altura, que vai do nível médio dos mares até ele, que eu chamo, portanto, de altura do aparelho. As outras duas colunas nós chamamos de visada advante, ou seja, a minha primeira visada sempre é a ré, e as outras visadas que eu dou a partir da posição do aparelho, nós chamamos de advante. Então, temos o A, que é o ré, depois temos um segundo ponto, que é a segunda leitura que eu vou fazer, é uma avante. Temos o ponto C, que é a terceira leitura que eu vou fazer. Também temos uma avante, e assim sucessivamente. Se tivesse mais pontos aqui posteriormente, todos eles são considerados como vante. Tá? E finalmente eu tenho a identificação das cotas, ou seja, ou melhor dizendo, cota, se for um plano arbitrado. Como eu estou trabalhando com o nível médio dos mares, na realidade eu tenho aqui a altimetria. Tá? Então assim, ó, olhando essa figura, esse perfil do terreno, e olhando essa grade do levantamento geométrico, eu já tenho alguns elementos que eu posso preencher. Por exemplo, eu sei que a cota ou altitude do meu ponto A é 100 metros. Então eu tenho que aqui, eu tenho a identificação de uma altitude de 100 metros para o ponto A. No momento que eu instalei o aparelho, e eu tenho esse plano horizontal que passa pela luneta, eu tenho uma segunda distância, que é justamente onde eu vou instalar a minha mira. Eu vou instalar a minha mira, que é aquela régua graduada, que eu mostrei para vocês anteriormente, exatamente sobre o ponto A. Tá? E no momento que eu fizer isso, que eu instalar essa minha régua graduada sobre o ponto A, eu vou determinar uma distância, ou melhor, eu vou ler a distância na régua, que vai me dar justamente o valor, ou seja, de A até chegar a esse plano horizontal que passa pela luneta. Vamos ver que eu faço uma leitura de 3 metros e 10. Tá? Então, quando eu miro o meu instrumento, que é a minha mira, para aquela régua, eu li 3 metros e 10 de distância. Como essa é a minha primeira leitura, é minha ré. Então eu coloco 3 metros e 10 nessa coluna da tabelinha ali. Bom, no momento que eu faço essa leitura, eu tenho que determinar a minha altura do instrumento, que é justamente essa diferença aqui, ó. O plano da luneta até chegar ao nível médio dos mares. Essa distância nada mais é do que a somatória dos 100 metros da altitude do ponto A, mais a leitura da régua que eu fiz. Portanto, somando esses dois valores, eu tenho que a altura do meu instrumento vai ser 103,10 metros. Tá? Então, eu já fiz a primeira leitura, que é a minha leitura ré. Passo para o segundo ponto do terreno, que é o ponto B. Vou lá com a minha régua, com a mira, instalo sobre o ponto B, né? E aqui eu vou ter a determinação de uma leitura, que é essa diferença do terreno até chegar ao meu plano do instrumento que eu estou fazendo a leitura. No momento que eu coloquei a régua naquele ponto, eu achei uma medida de 1,15 m. Então, essa medida que eu verifiquei no campo, eu anoto aqui, ó, 1,15 m. Ok? Bom, aí eu pergunto, qual é
a minha altitude do ponto B. A minha altitude do ponto B vai ser a minha altura do instrumento, que é o 103,10, né? Menos a leitura que eu fiz da régua. Então, é toda essa distância, menos esse pedacinho, eu vou encontrar justamente a altitude do ponto B. Então, calculando aqui, ó, altura do instrumento, 103,10 menos 1,15 m. Logo, a minha cota no ponto B vai ser 101 metros, ponto 95. Dando continuidade ao cálculo, passo para o ponto C. No ponto C eu vou instalar aquela minha régua novamente, a minha mira, exatamente sobre o ponto C. E vou fazer a leitura dessa distância aqui, que vai do ponto C até a minha referência que passa pela luneta da minha mira. Nesse caso, eu faço a leitura na régua de 4,15 metros. Anoto aqui, ó. Eu li 4,15 metros. Para mim saber a altitude do ponto C, ou seja, a distância que vai do nível médio dos mares até chegar ao ponto C, nada mais é do que a minha altura do meu instrumento, que é o 103,10, menos a leitura que eu fiz da régua, que é 4,15 metros. Então, vamos lá. 103,10 menos 4,15 metros. Logo, eu tenho que a altitude do meu ponto C é 98,95 metros. Então, é assim que é feito o nivelamento geométrico simples. Instalo o aparelho em um único local e faço a medição da régua nos diferentes pontos do terreno, sendo que eu tenho que sempre estar atento que a primeira leitura que eu faço de um ponto de altitude conhecida, nós chamamos de Ré. E as outras leituras posteriores é o que nós chamamos de Vante. No momento que eu tenho a cota do primeiro ponto, eu consigo determinar a cota ou a altitude dos outros pontos que eu fiz a leitura. Tentem fazer esse exercício em casa, ok? Já voltamos.